paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para ministrar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Como em todos os vídeos, eu vou me apresentar novamente. Para aqueles que não me conhecem, pode ser que você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez. Meu nome é Raquel, eu sou professora da Escola Bíblica Dominical, da classe das irmãs, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Viçosa. Hoje nós vamos estudar duas lições. Na verdade, nós vamos fazer um compilado de duas lições, que são as lições 3 e 4 da nossa revista, que é sobre o livro de Efésios, segundo trimestre de 2020, porque nós não fizemos a lição 3 na semana passada. Então, hoje nós vamos fazer um compilado da lição 3 e da lição 4. Então, nós vamos falar sobre três temas: sobre eleição, predestinação e sobre a iluminação espiritual do crente. Vamos começar então com o conteúdo da lição 3, que vai falar para nós sobre eleição e predestinação. Vamos começar com o nosso texto áureo, que está lá em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz para nós o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, aqui nesse texto, a gente vê Paulo se dirigindo aos Efésios, falando que o Senhor nos elegeu nele e nos predestinou para filhos de adoção. E a gente vai tentar entender juntos o que isso significa para nós. Então vamos começar a falar sobre eleição. E aí eu quero destacar alguns pontos aqui, 3 pontos a respeito da eleição. Primeiramente, a eleição, ela é oferecida a todos. Eu quero que você vá comigo, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Versículo muito conhecido, talvez até mesmo aqueles que não são crentes conhecem esse versículo. João 3,16 nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse texto nos deixa claro que Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele cresce herdasse a vida eterna. Então, a eleição de Deus, ela é oferecida a todas as pessoas. Aquele que crer em Jesus Cristo pode ser salvo. Vamos a 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 a 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, esse texto fala para nós que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e que o Senhor Jesus Cristo se deu em preço de redenção por todos. Então, esses dois versículos deixam claros para nós que o direito de salvação, de ser eleito por Deus, foi oferecido a toda a humanidade. Os eleitos são aqueles que formam a Igreja de Deus, os salvos em Cristo. Então, quando Paulo se refere nas suas cartas à igreja, ele sempre diz aos eleitos de Deus. Ele está dizendo que a Igreja de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, portanto, agora aceitaram essa eleição que foi oferecida e passaram a fazer parte da Igreja de Deus. Os salvos em Cristo, esses são os eleitos.
todos têm a chance de se tornar um eleito de Deus mediante arrependimento e fé. Então, qual é a condição para você se tornar um eleito de Deus? Se arrepender dos seus pecados, receber a Jesus Cristo como Salvador. Isso é a condição para se nós nos tornarmos parte da igreja de Deus, parte desse grupo que é chamado de os eleitos de Deus. Segundo ponto, então, o primeiro ponto, a eleição ela é oferecida a todos. O segundo ponto, a eleição ela não é meritória. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 vão falar para nós. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a eleição, ela não é por mérito. A nossa salvação é pela fé. A eleição é uma graça de Deus e não um mérito nosso. Então, a eleição ela é oferecida a todos. A eleição não é por mérito, não é meritória. E o terceiro ponto que eu quero destacar, qual é a finalidade da eleição? O texto que nós lemos, o nosso texto áureo, Efésios 1:4, fala que ele nos elegeu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, a finalidade de nós sermos eleitos de Deus é nós nos tornarmos santos e irrepreensíveis. E a gente já viu alguma lição para trás, se eu não me engano, foi a última lição do trimestre anterior, que nós não vamos nos tornar pessoas perfeitas nesta vida, mas que a perfeição do crente é estar em um processo contínuo de aperfeiçoamento, de santificação. Então, a finalidade nossa como servos do Senhor, como aqueles que são chamados eleitos de Deus, é estarmos em um processo contínuo de santificação e de aperfeiçoamento. Quando nós alcançamos a salvação em Cristo, isso precisa desencadear em nós um processo de santificação. Vamos falar então agora sobre predestinação. Então a gente entendeu o que é a eleição. Que o Senhor, Ele quer que todos, o objetivo de Deus é que todos se salvem. Que para que isso aconteça, as pessoas precisam receber Jesus como Salvador, é a graça de Deus atuando em nós. E que o objetivo é que nós entremos num processo contínuo de aperfeiçoamento e santificação. Mas aí, Paulo também vai dizer que nós não só fomos eleitos desde a fundação do mundo para que nós fôssemos santos. Por que eleitos desde a fundação do mundo? Porque desde a fundação do mundo, o Senhor determinou o projeto da sua igreja. O projeto de salvação, que Jesus Cristo morreria e que então a salvação seria aberta a todas as pessoas. Isso está determinado desde a fundação do mundo. Por isso Paulo diz que ele nos elegeu desde a fundação do mundo. Ou seja, o Senhor, ele decidiu que haveria um povo escolhido para ele, uma igreja santa, desde a fundação do mundo. E aí Paulo continua dizendo o seguinte: ele nos predestinou para filhos de adoção. De que se trata essa predestinação? Vamos comigo em Atos, capítulo 17, versículo 30. Atos 17, 30. Diz para nós: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ou seja, anuncia a todos os homens em todo o lugar. Ou seja, o anúncio da salvação, ele é para todos. A gente precisa guardar essa informação. Romanos 10, 9.
Estou dando tempo que os irmãos podem abrir suas Bíblias para nos acompanhar, embora eu sei que o versículo está aparecendo aí na tela para os irmãos. Romanos 10, 9 diz para nós: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então aí está a condição para a salvação: crer que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e confessar o Senhor Jesus Cristo. Essa é a condição da salvação. Então, a salvação ela é anunciada a todos. E a condição é você crer e você confessar Jesus Cristo. Então, segundo a nossa lição, quando se fala em predestinação, isso está dizendo respeito a qual é o destino daqueles que aceitam a Jesus. Paulo diz que nós somos predestinados para ser filhos por adoção. Ou seja, Deus planejou antecipadamente qual seria o destino daqueles que aceitassem a Jesus como Salvador: ser filhos de adoção, ou seja, nós recebemos o direito de ser filhos de Deus. Deus determinou o que aconteceria com aqueles escolhidos ou com os eleitos. E quem são os eleitos? A gente já viu: aqueles que entregam a sua vida para Jesus Cristo. Então Deus, ele não escolheu antecipadamente umas pessoas para serem salvas e outras pessoas para serem condenadas. Ele definiu antecipadamente como deveria ser o destino daquelas pessoas que fossem salvas. Salvas mediante a confissão e a fé em Jesus Cristo. O que então que Deus predestinou? Deus predestinou que aqueles que recebessem Jesus como Salvador viveriam sob certas condições, herdariam a salvação, se tornariam filhos de Deus, por isso que se diz filhos por adoção, se tornariam filhos. E aí eu quero trazer aqui um destaque que está lá na nossa lição. É um trecho de um livro que se chama Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento, edição também publicada pela CPAD. E esse livro diz o seguinte, que aqueles que foram eleitos, eles foram eleitos para quê? Qual é a predestinação dos eleitos? Se tornar conforme a semelhança de Jesus. Isso está lá em Romanos 8, 29, eu não vou colocar todas as referências aqui, mas vai ficar aqui gravado para se os irmãos quiserem fazer um estudo mais aprofundado depois. Então, se tornar conforme a semelhança do seu filho, está lá em Romanos 8, 29. Serem chamados, está lá em Romanos 8, 30. Serem justificados, também em Romanos 8, 30. E no mesmo texto, serem glorificados. Se tornarem santos e irrepreensíveis, está lá em Efésios, no capítulo 1. Adotados como seus filhos, também agora tudo no capítulo 1 de Efésios. Redimidos, serem para o louvor da glória de Deus. Aqueles que receberiam o Espírito Santo, serem destinatários de uma herança da parte de Deus. E, por fim, serem criados para realizar boas obras. Vai estar lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Então, segundo a nossa lição, o que Deus predestinou? Deus predestinou que aqueles que recebessem Jesus Cristo e se tornassem eleitos de Deus, ou seja, parte da igreja de Deus, desse povo que Deus elegeu, que Deus quer para seu, essas pessoas seriam destinadas a receber e a viver dessa maneira. Então, Deus não destinou pessoas para a salvação e pessoas para a perdição, mas Deus destinou um modelo de vida, uma herança, uma salvação para aqueles que recebessem Jesus como Salvador.
E eu quero trazer uma segunda questão aqui para nós refletirmos. Deus já sabia quem seria salvo? Vai comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz para nós o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então esse versículo fala para nós que os eleitos, eles são eleitos segundo a presciência de Deus. E aí eu quero destacar o seguinte: uma coisa é Deus saber aqueles que seriam salvos, porque Deus, ele é onisciente e Deus sabe de todas as coisas, de todos os tempos. Deus está sobre todos os tempos. Então Deus vê o que aconteceu desde a fundação do mundo até o que vai acontecer em todo o futuro, em toda a eternidade. Deus vê todos os tempos, Deus sabe de todas as coisas. Deus não é limitado pelo nosso tempo, pelo nosso cronograma. Então Deus sabe de todas as coisas segundo a sua presciência. Isso não é a mesma coisa que dizer que Deus determinou as pessoas, umas para a salvação e outras para a condenação. Então eu quero que os irmãos entendam essa diferença. Uma coisa é Deus saber aqueles que seriam salvos pela sua presciência, porque Deus sabe de todas as coisas. Outra coisa é dizer que Deus determinou que determinadas pessoas seriam condenadas ou que determinadas pessoas seriam salvas. A gente já viu que a salvação, ela foi oferecida a todos e todos podem confessar Jesus e recebê-lo como Salvador. Último ponto para nós refletirmos sobre essa questão, para nós passarmos para o conteúdo da próxima lição. Está lá em Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 29. Será que alguém pode perder a sua salvação? Vai comigo em Hebreus 10, 26 a 29. Você pode colocar para mim? Hebreus 10, 26 a 29 nos diz o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto mais castigo cuidais vós, será julgado merecedor. Aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, esse texto, ele diz o seguinte: que aquele que já foi santificado pelo sangue de Jesus e agora ele pisa o Filho de Deus e ele tem por profano esse sangue, ele faz agravo ao Espírito da graça, ou seja, ele desdenha da graça de Deus. E aí, o que o texto nos diz? De quanto maior castigo cuidais vós, que essa pessoa será merecedora. Então, com isso, eu entendo que, sim, é possível alguém perder a sua salvação. Porque se uma pessoa, uma vez foi santificada pelo sangue de Jesus, e agora ele se torna um profanador do sangue de Jesus, o texto nos mostra que essa pessoa vai herdar o quê? Castigo, julgamento. Então, com isso eu entendo que sim, aquele que já foi santificado, mas ele continua pecando voluntariamente, desdenhando da graça de Deus, para essa pessoa resta o juízo.
E aí o único que pode exercer juízo para a salvação é Deus. Então, irmãos, o que eu tentei fazer aqui foi compilar o conteúdo com os pontos principais desse conteúdo, trazendo assim de forma um pouco mais simplificada, um pouco mais resumida, essa questão da eleição e da predestinação, que é um assunto muito amplo, mas que eu tentei aqui compilar com os pontos principais que são trazidos pela nossa lição. Porque eu quero, como eu disse lá no início, compartilhar com os irmãos também o conteúdo da lição 4, que vai falar sobre iluminação espiritual. Então, finalizamos essa questão de eleição e predestinação e vamos agora para a iluminação espiritual. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias, acompanhem conosco, ou as suas revistas, para aqueles que tiverem a revista. Se você não tiver nenhuma coisa nem a outra na mão, vai estar aí na tela. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23 é a nossa leitura bíblica em classe da lição 4. Efésios 1, do 15 ao 23, vamos ler. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, nesse texto, a gente vê que Paulo ele está orando pelos efésios para que eles recebam o espírito de sabedoria e revelação que iria iluminar os olhos deles para que eles entendessem algumas coisas. Então, o que Paulo pede ao Senhor na sua oração? Que esses irmãos recebam o espírito de sabedoria e revelação. Que espírito é esse? O Espírito Santo. E que o Espírito Santo iluminasse os olhos desses irmãos, por isso que o título da lição é Iluminação Espiritual, para que eles entendessem algumas coisas importantes que são faladas nos versículos seguintes. Que coisas são essas? A nossa chamada ou a nossa vocação, a herança de Deus para os santos, a grandeza do poder de Deus e a maior manifestação desse poder, que é a ressurreição e a exaltação de Jesus Cristo. Então, em resumo, Paulo está pedindo para que eles recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo os iria iluminar, ou seja, os iria esclarecer, abrir o entendimento deles, o entendimento espiritual, porque as coisas que eles precisavam entender eram coisas espirituais. Então, eles precisavam ter o seu entendimento espiritual aberto. E só quem pode abrir o nosso entendimento espiritual é o Espírito Santo de Deus. Por isso, o Espírito Santo é chamado aqui nesse texto aquele que ilumina os olhos dos cristãos, para que eles entendessem, então, para que eles foram chamados, qual era a herança que eles passavam a ter direito a partir do momento em que eles se tornavam eleitos de Deus, quão grande era o poder de Deus e que
a maior operação do poder de Deus, a maior demonstração de poder de Deus foi a ressurreição e a exaltação de Jesus. Então, o que a gente tira desse conteúdo? Que a gente precisa do Espírito Santo para que a gente entenda as coisas espirituais. E essas coisas que nós vamos falar agora são coisas que passam a fazer parte da vida daquele que aceita Jesus e que nós só podemos vivenciar e compreender a partir da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, vamos lá para esses 4 itens, então, que Paulo vai falar. O primeiro deles é o quê? A esperança da vocação. Então, o que é isso? É entender quais são os privilégios da nossa vocação, ou seja, da nossa chamada. Nós somos eleitos de Deus, nós somos igreja de Deus, nós somos eleitos para alguma coisa, nós somos chamados com um propósito. Que propósito é esse? Nós somos chamados para fazer parte da igreja de Deus em Cristo. E isso é algo muito grande, porque não é só eu fazer parte da igreja de Deus. Quando eu faço parte da igreja de Deus, eu sou chamado também para honrar o nome do Senhor. E honrar o nome do Senhor implica em todo um estilo de vida voltado para isso. Então, não é só agora eu faço parte de um novo grupo, eu faço parte de um clubinho, de um grupinho social, não é isso. Eu faço parte da igreja de Deus. E ser parte da igreja de Deus, a igreja de Deus não é um clubinho. A igreja de Deus é um grupo de pessoas vocacionadas por Deus para honrar o nome dele. E eu quero que você vá comigo em Efésios 4, versículos de 1 a 3, para a gente entender um pouquinho de quais são as implicações disso. Como que eu vou honrar o nome do Senhor? Então, Efésios 4, de 1 a 3, fala para nós o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, é Paulo falando, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, vocês têm que andar de forma digna, como que é digno para aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram vocacionados por Deus. E que forma é essa de andar? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, se a gente for pegar ponto por ponto desse versículo, a gente vai ter um estudo muito amplo. Porque esse versículo fala sobre humildade, sobre longanimidade, sobre relacionamentos, sobre unidade, sobre o vínculo do Espírito, sobre ter paz com as pessoas. Então, tudo isso é um grande estudo, mas para a gente simplificar aqui o nosso entendimento, basicamente, o que Paulo está querendo dizer? Olha, você foi chamado para quê? Para ser igreja de Deus. Isso quer dizer que você tem que honrar o nome do Senhor. Então, você vai ter que ter uma vida buscando santificação, comunhão, honestidade, serviço ao Senhor, ou seja, todo um modo de vida que honre o nome do Senhor e que seja considerado por Deus santo e irrepreensível. A gente não viu lá que Efésios 1:4 diz que nós somos chamados para ser santos e irrepreensíveis? Então, entender a nossa vocação é entender que nós precisamos ter um modo de vida que honre o nome do Senhor. E que nós também fomos chamados para participar da vida gloriosa da igreja. O que é isso? A vida que a igreja vai herdar na eternidade com Cristo. Isso é um grande privilégio. Vai comigo em 1 Coríntios 13:12, para a gente ver mais uma citação de Paulo sobre isso. 1 Coríntios 13:12 fala para nós o seguinte:
Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O que esse versículo está dizendo? É como se agora nós não víssemos completamente as coisas de Deus, porque nós não temos acesso a Deus face a face. Então ele fala como se nós vêssemos por espelho, e às vezes é um pouco difícil para nós entendermos isso nos dias de hoje, porque quando a gente olha uma imagem no espelho, a gente vê uma coisa muito clara. Mas eu acredito que naquela época não era assim. Talvez o que eles tinham ali como reflexo, o que eles usavam como espelho, não fosse um elemento tão claro, com uma imagem tão limpa como nós temos hoje. Talvez fosse algo, um reflexo um pouco mais deturpado. Então, ele fala, olha, agora é como se eu estivesse vendo um reflexo um pouco embaçado, como se eu olhasse num espelho. Mas vai chegar a hora em que eu vou ver ao Senhor face a face, ou seja, eu vou ver com clareza. Agora eu conheço uma parte das coisas de Deus. Eu conheço só aquilo que foi revelado. Mas vai chegar o dia em que eu vou conhecer como eu sou conhecido. E como nós somos conhecidos por Deus? Nós somos conhecidos totalmente. Nós somos conhecidos completamente. O Senhor nos conhece por inteiro. Então vai chegar o dia em que nós vamos ver todas as coisas reveladas. Então, ser chamado a participar desta glória é uma vocação muito grande. E Paulo pede ao Senhor para que aqueles irmãos entendessem a grandeza desse chamado, a grandeza dessa vocação que também é para nós no dia de hoje. Hoje, nós, como povo de Deus, também precisamos receber o Espírito Santo para entender qual é a grandeza da nossa vocação para essa terra, para essa vida, para o nosso serviço enquanto nós estamos aqui e para a vida futura, a eternidade que nós teremos com Deus. Então, esse é o primeiro item que Paulo chama atenção, a esperança da vocação. Segundo item, a riqueza da glória da sua herança nos santos. O que isso significa? Que ele queria que aqueles irmãos entendessem quais as bênçãos que são destinadas àqueles que são salvos em Cristo. Bênçãos para essa vida e bênçãos para a vida eterna. Eu quero que os irmãos vão comigo em 3 referências. Mateus 25, 34, Colossenses 1, 12, 1 Pedro 1, 4. Mateus 25, 34 diz para nós o seguinte: então dirá o rei aos que à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, existe um reino, uma herança preparada para os santos desde a fundação do mundo. Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ou seja, destacando mais uma vez que existe uma herança para os santos. 1 Pedro 1,4. Para uma herança incorruptível. Então, como que é essa herança? Incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Ou seja, é algo que nós não podemos entender. É algo que não faz parte desse mundo no qual nós vivemos. É algo muito maior do que isso. A Bíblia chama de incorruptível e incontaminável aquilo que não se perde, aquilo que não se desgasta. E isso está guardado nos céus para nós. E mais uma vez eu destaco que nós só podemos entender essas coisas se nós olharmos com os olhos espirituais. A Bíblia nos diz que aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais, aquele que é carnal não pode discernir as coisas espirituais. Então, nós precisamos buscar de Deus entendimento
para discernir as coisas espirituais. A mesma oração que Paulo fez por aqueles irmãos que estavam ali em Éfeso, que eles recebessem a iluminação do Espírito Santo, para que eles entendessem essas coisas. Nós também precisamos fazer para a nossa vida hoje, que nós tenhamos a iluminação do Espírito Santo para entender as coisas espirituais, porque são coisas que fogem do nosso entendimento. Destacar aqui, eu quero destacar como também parte da herança dos santos, aquelas bênçãos que a lição trouxe lá na lição 2, as bênçãos espirituais. E aí depois eu vou pedir para linkar aqui no vídeo a lição 2, para os irmãos que não assistiram poderem assistir, se vocês quiserem. E lá nós falamos sobre 8 bênçãos espirituais que são herança dos salvos. A eleição, o direito de ser filho de Deus, a transformação em algo que agrade a Deus, a remissão dos pecados, o acolhimento em Cristo, a revelação da palavra de Deus, o selo do Espírito Santo e a garantia da promessa. Isso também são bênçãos, bênçãos para esta vida e bênçãos para o porvir, que fazem parte da herança dos santos. E outras coisas que nós também não entendemos plenamente, mas que um dia nós entenderemos de forma completa, que a Bíblia diz que serão vivenciadas por aqueles que forem salvos em Jesus. As bodas do Cordeiro, estar face a face com Cristo, a cidade celestial, tudo isso faz parte daquilo que será herdado por aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo. Então, vimos a nossa vocação, a nossa herança, e agora Paulo destaca o poder de Deus. E aí ele fala o seguinte: a sobreexcelente grandeza e força do poder de Deus. Essa repetição de termos, ela destaca para nós que o poder de Deus, ele é um poder acima de todos os poderes. Ele é um poder muito grande, ele é um poder imensurável para nós que vivemos nesse mundo. Então ele fala que é uma sobreexcelente grandeza de poder, ou seja, ele está dizendo que só esse poder de Deus é capaz de vocacionar e de transformar pessoas, de promover essas bênçãos espirituais que serão herdadas e de concretizar o plano de salvação através da ressurreição de Cristo. Para enfatizar esse poder, Paulo exemplifica a grande manifestação do poder de Deus, que foi a ressurreição e a exaltação de Cristo. Ou seja, esses feitos maravilhosos de Deus em 3 aspectos da exaltação de Cristo. Primeiro, a ressurreição. Segundo, a ascensão e a elevação acima de todo domínio. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículos de 20 a 22. Que manifestou em Cristo. Que manifestou o que em Cristo? O poder de Deus, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, Paulo destaca que esta é a maior manifestação do poder de Deus, e que é através da ressurreição de Cristo que nós podemos ser ressuscitados, e que é através do triunfo de Cristo que a igreja vai triunfar um dia. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, resumindo esse texto, nós precisamos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que abre o nosso olho espiritual. E é através dessa abertura que nós vamos conseguir entender para que nós somos chamados, o que nós vamos herdar, e que isso só é possível através de um poder maravilhoso de Deus que ressuscitou Cristo e que o colocou sobre todas as coisas e sobre a sua igreja.
Então, por causa desse triunfo de Cristo, é que a igreja de Deus um dia triunfará. Nós vamos finalizar com duas referências. Efésios capítulo 2, versículo 6 e Mateus 16, 18. Efésios 2, 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ou seja, nos ressuscitou com ele, ou seja, a nossa ressurreição no final dos tempos só será possível nós chegarmos ao lugar celestial por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse versículo, Jesus está dizendo a Pedro: olha, é sobre isso que você disse, que eu sou o Filho de Deus, que a minha igreja será edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque a igreja está edificada em Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra o poder de Deus que edifica a igreja. Apenas pela iluminação do Espírito Santo é que nós podemos compreender essas coisas. Então, assim como Paulo orou pelos irmãos de Éfeso, que nós venhamos a orar pelas nossas vidas e pela nossa igreja deste tempo, deste século, para que os crentes, para que as pessoas tenham o seu olhar espiritual aberto, sejam iluminadas pelo Espírito Santo, para entender quão grande chamado nós temos, quão grande obra a igreja tem para fazer nessa terra, o quanto isso vale a pena, porque a herança é muito grande, e quão grande é o poder de Deus que atua em nós. Assim, eu quero agradecer mais uma vez aos irmãos que se dedicaram a assistir essa aula, convidar você a estudar essas lições, a se aprofundar nesses assuntos e a nos acompanhar sempre que possível. Nós estaremos aqui todos os domingos, trazendo, compartilhando o nosso conteúdo, até que nós possamos nos reunir novamente no nosso templo. Que Deus abençoe as nossas vidas e a todos os irmãos, em nome de Jesus.